Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Libera uma palavra profética agora, diga ha, ha, ha. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, sua bondade se estende de geração a geração e nos alcançou a nossa geração. E nós somos agradecidos por sua bondade em nossa vida, Pai. Sua bondade é que nos mantém de pé, sua bondade nos trouxe até aqui e nós louvamos o teu nome por isso. Agora te louvamos também, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da sua vontade, pelos olhos do nosso entendimento iluminados e por sabedoria e inteligência espiritual, Pai. Eu te louvo, Pai, porque o nosso entendimento está cativo à obediência de Cristo. Absolutamente nada vai nos distrair, absolutamente nada vai roubar a nossa atenção à palavra. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque a sua palavra, ela jamais volta vazia, antes ela prospera exatamente naquilo que ela é designada, e o Senhor mesmo vela por sua palavra para que ela se cumpra. Obrigado por sua palavra prosperando e se cumprindo na nossa vida, em nome de Jesus. Dá um sorriso de crente para a pessoa que está do seu lado e pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você é feliz? Porque as pessoas perguntam assim, você está feliz? Nós somos felizes, independente das circunstâncias. Se o governo atrasou o pagamento ou não, se o aumento veio ou não, a gente é feliz. Amém. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você essa noite, e eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. É o texto que narra a história da mulher do fluxo de sangue. E eu quero compartilhar algumas verdades. Já na quinta-feira eu comecei a falar sobre isso, mas tem muito mais coisas para a gente falar, e com certeza não acabaremos essa noite. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Aleluia. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, não vou deixar você dormir. Isso é uma ação, uma atitude de amor. Porque se a pessoa dormir, ela não recebe a palavra. E você, como anda em amor, você não vai deixar ela dormir para ela não perder a palavra. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 25 diz assim, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão lhe aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que lhe havia operado, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica curada ou livre do seu mal. Amém. Aleluia. Eu sei que essa é uma história bem conhecida, eu sei que você já leu em alguns livros do irmão Reagan, ele falando sobre 4 pontos aqui importantes para receber a sua cura, ou qualquer uma outra coisa que você queira receber pela fé. Eu sei que você já ouviu muita gente pregando sobre isso, vai ouvir mais uma vez. É interessante que essa mulher, ela não tem nome, não há um nome aqui na Bíblia, porque ela não é citada nominalmente, porque nos dá o entendimento de qualquer um de nós podemos nos encontrar nessa situação, uma situação em que a gente precisa exercer a fé.
Uma situação em que a gente precisa receber pela fé aquilo que nos pertence. Agora, tem umas características muito interessantes nessa mulher. Tem muita coisa que a gente já conhece, vamos falar novamente sobre essas coisas, vamos falar sobre confissão, vamos falar sobre receber pela fé, vamos falar sobre nos movermos diante daquilo que a gente diz, ou movidos por aquilo que a gente diz, mas tem algumas coisas interessantes. A primeira delas é que essa mulher, ela não desanimou por causa da doença. Ela não desanimou por não ter sido curada. Ela não desistiu. Sabe, tem muitas pessoas que depois de 1, 2, 3 ou 4 tentativas já começam a ter o entendimento ou achar que aquela condição é uma condição eterna, que aquilo que não dá certo é um propósito divino, faz parte dos planos de Deus. Não, se não está dando certo é porque Deus quer que não dê certo. Se não está funcionando é porque é a vontade do Senhor. Se as coisas não mudaram é porque Deus quer que eu passe por isso. Essa mulher nunca pensou assim. Durante 12 anos, enferma, com uma hemorragia anêmica, fraca, numa cultura religiosa muito machista, ainda ela continuou insistindo. Enquanto ela tinha dinheiro para gastar, ela gastou. Sabe, ela não ficou guardando ou economizando, mas ela queria encontrar uma saída. Quando a notícia chegava de que algum médico, algum especialista, alguma novidade para que ela fosse curada, chegou na cidade, ela investia. Se tivesse que sair da cidade, ela ia. Sabe, durante 12 anos essa mulher tentou ser curada. Gastou tudo que possuía. Sabe, o quadro dela piorava, mas ela não desistia. Sabe, a gente vive um tempo que a Bíblia chama de últimos dias, e que diz que serão tempos trabalhosos e difíceis. São tempos onde nós temos que ser crente de verdade. Esse tempo não é um tempo de crente frouxo. Esse tempo não é um tempo de crente inconstante, que está sempre mudando de ideia, que está sempre sendo guiado por vento de doutrina. Esse é um tempo de gente forte. Amém? Pastor, não estou me sentindo muito forte. Então diga ao fraco, sou forte. Nós que somos fortes, vamos permanecer firmes, inabaláveis. Amém? O dia mal vai passar e a gente vai permanecer. A gente não vai ser movido de um lado para o outro por qualquer circunstância. Porque somos fortes, estamos fundamentados na palavra. Essa mulher é uma mulher forte. Eu admiro muito essa mulher, porque uma outra característica dela, eu sei que ela está dentro de uma cultura judaica, era uma judia, então ela poderia até não crer que Jesus era o Messias. Mas ela cria que o Messias viria, porque ela é judia. Ela sabia que um dia o Messias viria. Algumas pessoas nessa época não criam que Jesus era o Messias, mas sabiam que o Messias viria. E uma das marcas do Messias é que ele viria curando os enfermos. Amém? Então essa mulher, em momento nenhum, ela questiona ou ela tem dúvidas sobre o caráter de Deus. Porque em momento nenhum nessa história que é narrada aqui por Marcos, o evangelista Marcos, em nenhum momento diz que essa mulher achou que Deus tinha um propósito naquela doença. Que Deus talvez estivesse querendo ensinar alguma coisa para ela através da doença. Em momento nenhum. Porque se uma pessoa acha que Deus está colocando doença, aquela pessoa não pode tomar nenhum remédio. Porque se é Deus quem coloca a doença, se você toma um remédio ou vai ao médico ou faz um tratamento, você está indo contra Deus. Isso não passou na cabeça daquela mulher. Ela sabia que Deus queria que ela tivesse saúde. E enquanto o sobrenatural não estava atuando na época dela, ela começou a investir para ficar curada. Sabe, é interessante também que a gente pode pegar essa mulher como exemplo e entender que nós também podemos usar recursos e meios naturais para alcançar aquilo que a gente está buscando. Ela não foi reprovada por Jesus porque gastou o seu dinheiro para tentar ser curada. O problema é que a cura que ela precisava, os médicos não conseguiram dar. Não é que eles não tentaram. Não é que ela não fez tratamento. Não é que não funcionassem as coisas. Tem coisas que a gente só vai ter a solução em Deus. Tem coisas que só uma intervenção divina pode mudar na nossa vida. Mas tem coisas que estão ao nosso alcance. Sabe, o problema é quando a gente se acomoda e a gente, em nome da fé, a gente não faz mais nada. Em nome da fé, em nome da prosperidade, a gente fica em casa esperando que o dinheiro caia do céu. Em nome da fé, a gente se acomoda. Em nome da fé, a gente fica com preguiça. Em nome da fé, a gente não faz o que a gente tem que fazer.
Essa mulher arregaçou as mangas e ela falou, eu vou dar um jeito, eu vou ser curada. 12 anos, gente, tentando. Não são 12 dias. O quadro piorando. Então ela chegou a notícia para essa mulher, de que um homem chamado Jesus de Nazaré, ele se dizia ser o Messias. E os sinais do Messias acompanhavam ele. Ele estava tocando em pessoas e pessoas estavam sendo curadas. Pessoas estavam tocando nele e sendo curadas. Ela ouviu da fama de Jesus. Então ela começou a dizer consigo mesmo, se está acontecendo com os outros, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhos prediletos, se eu apenas tocar nas vestes dele. Ela sabia até que a unção era transferida para a roupa. Ela disse, não precisa tocar nem nele, eu só preciso tocar nas vestes. Ele não precisa me falar nada, ele não precisa me dar uma palavra, ele não precisa impor as mãos sobre a minha cabeça. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Agora, a Bíblia não diz que ela disse isso. Diz que ela dizia continuamente. Não sei quantas vezes ela disse, mas foi o suficiente para ela andar em fé, para ela ser movida pela fé. Porque o que nos move são as nossas palavras. Algumas pessoas desenvolvem síndrome de pânico, medo, porque estão dizendo coisas erradas. É por isso que lá em Mateus, no capítulo 6, vai ensinar sobre, o subtítulo é as solicitudes da vida. Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E diz assim, não andeis ansiosos dizendo. O que provoca ansiedade é o que a gente diz. Não são as circunstâncias. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós podemos falar fé. Podemos falar a palavra. O que cria ansiedade, o que cria estresse, inquietação, é o que a gente diz. A gente tem que falar de acordo com a palavra. Amém? Pode ser que você esteja passando por uma situação de enfermidade ou com algum sintoma. Você não precisa verbalizar ou dar nome a esse sintoma. Você pode dizer a palavra. Negar o sintoma, negar a doença não é fé, mas falar a palavra é. Amém? Dizer, por exemplo, meu braço não está doendo, meu braço não está doendo, meu braço não está doendo. Isso não vai fazer com que a dor passe. Mas dizer a palavra, mesmo com dor no braço, vai fazer aumentar a sua fé. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Cristo é aquele que me cura. Ele carregou no madeiro com as minhas enfermidades e dores, pelas suas chagas eu sou sarado. Então eu falo a palavra. Eu não estou negando o sintoma, eu estou falando a palavra. Porque tudo na vida passa, mas a palavra permanece para sempre. Amém? Então essa mulher dizia consigo mesma, versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Sabe, às vezes a gente quer criar e a gente elabora um caminho muito difícil para a gente alcançar. A gente, na verdade, acha que alguns caminhos estabelecidos na palavra são fáceis e simples demais. É como aquela pessoa que perguntou, pastor, lá na sua igreja tem culto de libertação? Eu disse, tem. Quais são os dias do culto de libertação? Eu disse, todo culto é culto de libertação. Ele disse, como é que é o culto de libertação? O senhor faz o corredor de sal, ou unge, tem um óleo especial, uma água lá de Israel, do Rio Jordão? Não, a gente prega a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade, e essa verdade conhecida vos libertará. O que liberta é a palavra. Ou melhor, o conhecimento da palavra. Quando o conhecimento chega, a gente anda em liberdade. E para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quanto mais o conhecemos, mais livres estamos. E a maior prisão, ou a prisão mais difícil de ver pessoas libertas, é a prisão da religiosidade. Sabe, a gente não está procurando religião, nem pregando religião, nós andamos na palavra, é o conhecimento da verdade que liberta. O conhecimento da verdade é conhecer que o caminho é simples. Sabe, essa pessoa que perguntou isso quando a gente disse que todos os cultos são cultos de libertação e as pessoas são libertas pela palavra, a pessoa disse, mas é só isso? Como se a palavra fosse só isso. Sabe, elas acham que um frasquinho com óleo, com um rótulo dizendo que aquele óleo é de Israel, que a gente nem sabe se é mais valioso do que a pregação do evangelho, mas não é. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, cura, libertação, perfeição, segurança de todo aquele que nele crê.
O que liberta é a palavra. O que cura é a palavra. O que traz segurança é a palavra. Então a pessoa pode tomar um banho de azeite, se não crer na palavra, não vai andar em liberdade. Vai andar oleosa, gordurosa. Mas não vai andar em liberdade. Sabe, eu fico pensando num tempo em que as pessoas ouviam as mensagens e pregações pelo rádio e televisão e dizia, coloque o seu copo d'água em cima da televisão e nós vamos orar. Como dá para colocar um copo d'água agora em cima da televisão se elas são fininhas? O que cura é a palavra. Amém. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou e livrou-os do que lhes era mortal. O que cura é a palavra. A palavra que é pregada, quando ela é acolhida num coração ensinável, ela prospera naquilo que ela é designada. Amém. A palavra prospera na nossa vida. Sabe, são muitos os testemunhos que eu já ouvi ao longo dessa caminhada cristã, de pessoas que sem a gente orar, sem a gente chamar à frente para impor as mãos, só por causa da palavra, elas descobrem que aquela dor que elas entraram na igreja saiu. A cura aconteceu sem elas nem saberem. Quando elas vão para casa, meu Deus, aquela dor que eu estava sentindo, aquele caroço que eu colocava a mão, desapareceu por causa da palavra. É porque não é por causa do ministro, é por causa da palavra. Amém. Agora, essa mulher, ela dizia, sabe, é importante que a gente diga as mesmas coisas sempre. A Bíblia ensina que de uma mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Você precisa falar as mesmas coisas sempre. Eu estava lendo e ouvindo e vendo algumas coisas e eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o apóstolo Sérgio Pessoa, apóstolo Serjão, falando sobre ministérios, grandes ministérios dos Estados Unidos, grandes homens e mulheres de Deus que a gente admira. E ele estava dizendo uma coisa, essas pessoas têm uma coisa em comum. Esses grandes homens de Deus, mulheres de Deus, têm algo em comum. Eles levam a sério a confissão da palavra. Se tem uma coisa que eles levam a sério, é a confissão da palavra. Se tem uma coisa que eles pegam com força, é a confissão da palavra. Eles não fazem negligentemente, eles realmente se dedicam, eles confessam. Todas as vezes que você ouvir Nancy Dufresne, Dr. Ed Dufresne, Kenneth Copeland, Jack Savelle, Jesse Duplantis, qualquer um desses grandes homens de Deus falando sobre confissão da palavra, você vai ver que eles falam que levam a sério, que passam muito tempo confessando, até alcançarem o que já alcançaram, levou muito tempo. Sabe, a gente não pode pegar a confissão da palavra e levar de qualquer jeito. Você não pode dizer, por exemplo, que você é próspero e num outro momento dizer que você é pobre. Porque você é uma coisa ou outra. Amém. Aí você pode pensar assim, não, mas a Bíblia diz que eu sou próspero. Sim, a Bíblia diz que você é próspero, mas o que a Bíblia diz não muda a sua vida até que você diga. Não é só crer com o coração, é falar, confessar com a boca. Então a Bíblia diz sim que você é próspero, a Bíblia diz que na casa do justo há riqueza e prosperidade, mas a sua condição não vai mudar até que você fale. A Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, mas você não será um dizimista e um ofertante até que você diga. Se o diabo conseguir te intimidar, e por causa das notícias que a gente vê na mídia, dos desequilíbrios, que existe desequilíbrio, existe exagero, mas por causa dos desequilíbrios, dos erros que são pontuais, a mídia coloca toda a igreja e todos os pastores e ministros no mesmo saco. E aí, se você não tiver coragem, porque ficar envergonhado por um erro que uma única ou algumas pessoas cometeram, e não assumir que você é dizimista e ofertante, isso nunca vai acontecer na sua vida. Você tem que dizer, não tenha vergonha. A palavra funciona. Sabe, a minha condição financeira mudou quando eu fui fiel nos dízimos e nas ofertas. Porque é bíblico. Então não é só saber o que a palavra diz, você tem que dizer. Amém. Verbalize aquilo que você crê. Sabe, o espírito da fé é crie, por isso aqui falei. Amém. Você precisa dar voz à sua fé. O que você está crendo? No que você está crendo? O que você está crendo para daqui a 5 anos? Muito tempo, 5 anos. 3 anos, pode ser que Jesus volte antes. 3 anos. O que você está crendo para 2018? O que você está crendo para 2019? Sabe, não é só guardar no coração. Veja, eu não estou falando de fazer propaganda no microfone. Eu estou falando de confissão. Amém. Confissão. Amém. A sua confissão ninguém precisa ouvir, mas tem que falar. Amém. Tem que dar voz à sua fé. Amém.
Sabe? E muitas vezes a gente vai ter que falar em público mesmo. Muitas vezes a gente vai ter que falar em voz alta. Sabe? Porque às vezes a timidez nos impede de avançar naquilo que Deus tem para a vida da gente. Você pode falar em voz baixa para não criar nenhum constrangimento. Você pode falar em voz baixa porque você não está fazendo propaganda, você está confessando a palavra. Mas se você está sendo ameaçado pela timidez, fale alto o que você está crendo. Tudo que vem do diabo a gente tem que confrontar, a gente tem que se posicionar mesmo. E timidez vem do inferno. Eu não estou falando sobre ser inconveniente. Estou falando sobre uma timidez que te impede de praticar a palavra. Às vezes as pessoas são tão vencidas pela timidez, são tão reféns da timidez, que elas não conseguem testemunhar, elas não conseguem falar do evangelho, elas não conseguem pegar um microfone, vir à frente, se expressar. Eu estou falando que tem que se levantar contra essa timidez. Não estou falando de ser uma pessoa inconveniente. Tem algumas pessoas que são exageradas. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Amém, gente? Então essa mulher, ela foi movida por aquilo que ela falava. Ela dizia, eu vou ser curada. E provavelmente, nesses outros 12 anos em que ela procurou o médico, após médico, chegava a notícia, olha, tem um especialista agora que faz um tratamento que você vai ser curada. Ela disse, então eu vou fazer esse tratamento e vou ser curada. Porque ela continuou fazendo. Sabe, e a gente só continua fazendo o que temos que fazer se falarmos. Porque se você não disser o que você vai fazer, você vai ficar limitado. Você pode até fazer um pouquinho, mas você vai parar. Você tem que dizer. Como Jesus dizia sobre a ressurreição, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Em 3 dias eu volto. Jesus dizia, Jesus falava. E temos que falar também. Sabe, você tem que falar e dar detalhes daquilo que você está crendo. Sabe, você está crendo para uma casa, como é essa casa? Quantos cômodos tem? Quantas suítes? Tem que falar. Verbalizar o que você crê. Sabe, pode ser que a gente tenha, entre aquilo que a gente está crendo e a nossa confissão, alguns atalhos. Deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, você está crendo para uma casa de 4 quartos. Mas você mora numa casa de 1 quarto só. Então, entre a sua confissão e a casa de 4 quartos, pode ser que apareça um de 2 quartos, já melhorou. Você não vai se acomodar na de 2 quartos, porque você está crendo para uma de 4 quartos. Mas você vai ter contentamento enquanto você está na de 2 quartos. Vai receber com ações de graças, com gratidão no coração, mas continua confessando. Amém. Então, entre aquilo que a gente está crendo e a nossa confissão, a gente vai alcançar algumas coisas a mais. Porque à medida em que a gente vai crescendo na fé, Deus vai nos presenteando. Amém. Sabe, a gente ainda não alcançou tudo que a gente está sonhando, declarando, dizendo. Tem coisas que levam um tempo, mas vai acontecer. Sabe, essa mulher, ela levou 12 anos, gente. Imagina uma pessoa crendo, confessando, se esforçando, tentando. Sabe, quando parece que as coisas não estão dando certo, e quando alguém diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Fica firme na palavra. Pastor, estou confessando, mas parece que está tudo piorando. Só parece. Só parece. Há uma ação divina, invisível, que está sendo operada em seu favor. Você só não está vendo. Quando a terra estava sem forma e vazia, um caos, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, se movia. Havia uma ação divina invisível. O relato natural é que a terra era um caos, mas havia uma ação do Espírito Santo. Pode ser que pareça que está um caos a sua vida, mas há uma ação divina, uma intervenção divina, que só é invisível, mas está acontecendo. Deus está agindo em nosso favor o tempo todo. É por isso que a Bíblia diz que nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe, percebendo ou não isso, tendo consciência disso ou não, Deus tem cuidado de nós. Sabe, é muito bom quando a gente tem testemunhos para contar, a gente pode expressar a nossa gratidão por aquilo que a gente viu, livramentos do Senhor, sabe, coisas chegando na nossa vida, dinheiro aparecendo na nossa conta, gente presenteando a gente,
Sabe, você coloca os pés dentro do supermercado, entra tudo em promoção. Você entra na internet, tem logo aquele e-mail lá de oferta relâmpago. Black Friday fora de época. Você sabe, é favorecido, favor e graça estão operando mesmo na nossa vida. Sabe, é muito bom quando isso acontece, mas eu tenho convicção de que quando a gente chegar no céu e Deus abrir os livros dele para a gente ver, ou um Blu-ray divino lá para a gente assistir, quantos livramentos que a gente teve e não foram contabilizados pela nossa mente. Porque ele tem cuidado de nós. Sabe, Deus tem cuidado de nós, somos favorecidos por Deus. Temos o benefício da bênção. Deus tem cuidado, sabe? A nossa vida está no controle de Deus. O mundo jaz no maligno, mas a nossa vida está no controle de Deus. O mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo. Sabe? É por isso que a crise econômica não nos afeta. Sabe? A gente está vivendo um tempo de crise. Mas o Gilson foi contratado para trabalhar. Um bom emprego. Sabe, a gente está vivendo um tempo de crise, mas a gente não tem falta de nada. Amém. Deus nos supre, Deus nos faz viver uma vida de prosperidade. Ele é a nossa fonte. Sabe, a gente também não está limitando Deus ao nosso salário, porque ficou apertado lá o salário, mas a gente não depende de salário, a gente depende de Deus. O salário é só um meio pelo qual Deus nos supre, mas Deus tem muitos recursos, é segundo as suas riquezas em glória. Deus tem o infinitamente mais além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa. Deus tem muito mais. Quando eu estive na Bahia, lá em Salvador, o pessoal dizia sempre, Deus é mais. Deus é mais. Sim ou não? Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha essa mulher como referência, porque se ela alcançou dentro de uma outra aliança, veja, obrigado, Gilson. Essa mulher não estava na aliança que nós estamos hoje. Ela estava na antiga aliança. A nova aliança é baseada em melhores e superiores promessas. Se essa mulher, numa antiga aliança, desfrutou de cura divina, quanto mais nós que estamos na nova aliança. Agora, presta atenção em mais uma coisa. Deus, melhor dizendo, Jesus Cristo não reprovou essa mulher porque ela ia a médicos. Porque ela fez tratamentos. Deus não tem nada contra você ir ao médico. Deus não tem nada contra você tomar remédio. Você só não pode depender disso. O que você não precisa é viver toda uma vida dependendo de remédios. A palavra é o melhor remédio que existe. Mas se você precisar tomar remédio, tome. Porque fé não é jogar o remédio fora. Fé não é quebrar o cartão do plano de saúde. Isso não é fé. É tolice ou presunção. Amém. Eu costumo dar o exemplo, acho que falei na quinta-feira. Quantos já viram o filme do Homem-Aranha? O primeiro, do Homem-Aranha. Só o Rodrigo que viu o filme do Homem-Aranha, mas ninguém viu, né? Tá bom, vou acreditar. O Homem-Aranha é picado por uma aranha radioativa lá, uma aranha de laboratório, toda coloridinha, uma aranha vermelha e azul. Por isso que ele faz a roupa dele vermelha e azul. E ele não sabe o que acontece, começa a suar e tem febre e tal. E aí quando ele acorda pela manhã, ele pega o óculos e bota o óculos e ele começa a ver tudo embaçado com o óculos. E aí ele tira o óculos e começa a enxergar perfeitamente. E bota o óculos e vê tudo embaçado. Tira o óculos e vê perfeitamente. Então ele chega à conclusão de que ele foi curado. Sabe, se você usa óculos, por exemplo, quebrar o óculos e jogar fora não é fé. Se você precisa tomar algum remédio, jogar o remédio fora não é fé. Sabe, se você precisa fazer um tratamento, faça o tratamento. Se você precisa usar óculos, use o óculos. Agora, se mantenha confessando a palavra. E quando o milagre se manifestar, aí você joga o óculos fora. Tem muita gente sofrendo porque muda a ordem das coisas, ou se acomoda. É como o homem que precisa fazer o exame de próstata e diz, não, eu creio que eu nunca vou ter câncer de próstata. Não é porque ele está crendo,
É para não fazer o exame. Isso não é fé, é medo. Sabe, como outros que para não investir, para não fazer um exame, para não fazer um tratamento, para não ter que pagar uma consulta, diz que está crendo, mas não está crendo, não quer gastar dinheiro. Sabe, a gente não pode substituir a nossa fé por qualquer uma outra coisa. A fé é baseada na palavra. Tomar o seu remédio não vai comprometer a sua confissão. Usar um medicamento, fazer um exame, fazer um tratamento, fazer uma consulta, usar um óculos ou qualquer uma outra coisa, não compromete a sua fé. Amém. Porque se comprometesse a sua fé, você nem ia escovar o dente. Não, não vou escovar o dente porque eu sou da fé, eu nunca vou ter cárie. Não quero nem escova de dente, não vou gastar. E gastar dinheiro com escova de dente para quê? Eu sou da fé. A gente não escova o dente? Em nome de Jesus. Né? Então há muito desequilíbrio. Deus não tem nada contra você ir ao médico. Agora, você não pode substituir a sua fé pela consulta. Você tem que continuar confiando em Deus. Você tem que continuar confessando a palavra. Você tem que continuar crendo em Deus, porque pode ser que o sintoma que você está enfrentando agora, os médicos ainda não tenham cura. Mas Cristo é a nossa cura. Amém. Jesus não repreendeu essa mulher porque ela foi ao médico, mas ele a curou. Mas ele não disse que era errado ela ir ao médico. Ela não conseguiu encontrar a solução para o problema dela naquele lugar, mas em Cristo ela encontrou a solução. Agora veja como termina esse texto. O versículo 34 diz assim. Gente, não dança não. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Em alguns textos onde Jesus curou pessoas, ele dizia: não peques mais para que o teu quadro não piore. Não peques mais. No caso dela, ele disse: vá e mantenha a sua cura. A sua fé te curou. Agora, vá em paz e mantenha-se livre do mal. Mantenha-se livre do teu mal. Ou seja, pecado é uma porta para a enfermidade. Mas nem toda enfermidade é fruto de pecado. Porque você não pode chegar para pessoas e dizer: olha, você está enferma porque você pecou, ou você não pode julgar as pessoas achando que elas estão doentes ou enfermas porque cometeram pecado. Nem toda enfermidade é fruto de pecado. Sim, é fruto do pecado original. Porque quando Deus criou Adão e Eva, ele não colocou enfermidade no mundo. A enfermidade só entrou porque o diabo entrou pela porta que Adão abriu. Amém? Agora, nem todo mundo que está doente porque cometeu pecado. No caso dessa mulher, não foi pecado. Por isso Jesus disse: a tua fé te salvou, se mantenha livre do teu mal. Porque muitas pessoas são curadas, e porque não têm a palavra, perdem a cura. A gente precisa receber a cura divina e manter a cura divina. Como eu mantenho a cura divina? Falando a palavra. Mantendo firme a minha confissão. Então você vem à frente num apelo e os ministros impõem as mãos sobre você. Jesus ensinou que aqueles que creem, sinais seguirão eles, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão, não é talvez serão curados, não, serão curados. Se você receber a imposição de mãos, estiver enfermo e receber a imposição de mãos, você vai ser curado. Aí talvez você diga assim: mas a pessoa que recebeu a imposição de mão não creu, mas o texto diz em Marcos 16 que os sinais seguem os que creem. Está falando que aquele que impõe a mão, crendo, a pessoa que receber a imposição de mão vai ser curada. Manter a cura é responsabilidade dela. Então a pessoa recebeu a cura naquela hora, que recebeu a imposição de mãos. Agora ela vai embora e o sintoma volta. Ou seja, você recebe a sua cura na hora em que você recebeu a imposição de mãos, tendo sumido o sintoma ou não. Mas digamos que o sintoma sumiu na hora em que você recebeu a imposição de mãos. E aí você sai pela porta e o sintoma volta novamente. A sua confissão vai determinar se você se mantém curado ou não. Se você verbaliza o sintoma,
Eu recebi a imposição de mãos, o pastor orou por mim, eu até criei, até sumiu na hora. Acho que foi coisa da mente, que sumiu, mas voltou tudo, voltou pior. Então, já era. Agora, se você se mantém firme na palavra, diabo, eu sou curado, você não vai mais colocar sintoma em mim, eu recebi a minha cura e me mantenho firme na fé. A palavra diz que Jesus já carregou com as minhas enfermidades, você começa a falar a palavra. Sabe? De repente, desaparece. Jesus disse para aquela mulher, vai e mantém aquilo que você recebeu. É responsabilidade nossa. E é assim em muitas áreas da nossa vida. Quando a gente muda a confissão, a gente compromete tudo aquilo que Deus fez na vida da gente. É por isso que eu disse lá atrás, essa mulher, ela tinha uma característica admirável. Ela se mantinha firme naquilo que ela queria, no propósito, ela queria ser curada. Então, em 12 anos, ela continuou buscando a cura. Não importa o jeito, ela queria ser curada. Então, chega a notícia que o Messias chegou. Aquele que viria e curaria os enfermos chegou. O que daria vista aos cegos, que colocaria em liberdade os cativos. Então ela disse, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Sabe, algumas pessoas dizem, você não pode ter uma fé específica, você tem que ter uma fé geral. Eu creio que Deus é bom. Sim, Deus é bom e por causa da bondade dele, ele vai fazer o que na sua vida? Essa mulher tinha uma fé específica. Ela creu para algo específico. E até disse como esse algo específico ia se manifestar na vida dela. Ela estava crendo especificamente para ficar curada daquela hemorragia. E ela disse, eu vou ser curada desse jeito. Ela dizia consigo mesmo. Você pode crer especificamente para aquilo que você quer. Dar detalhes na sua fé. Sabe quais os detalhes que você quer na sua casa, no seu carro, na sua vida, no seu ministério? Eu sei que você já nasce com um chamado, mas você pode dar detalhes. Ser específico. Sabe, todas as vezes que eu olho para esses 3 ar-condicionados, sabe o que eu penso? Eu lembro da salinha, sim. Eu lembro da nossa confissão, sim. Mas eu creio que a gente deveria ter confessado uns 6 ar-condicionados desses. Porque acontece do jeito que a gente crê e fala. Amém. A gente precisa verbalizar. Essa mulher verbalizou, recebeu a cura dela. E algo interessante aconteceu. Ela dizia, se eu apenas tocar as vestes dele, serei curada. O que ela disse moveu ela. O que ela disse fez ela passar por cima de fraqueza, anemia, de uma cultura onde se a mulher estiver no período menstrual, ela não pode tocar nas pessoas porque ela é considerada imunda, era assim naquela época. Mas ela passou por cima disso tudo porque ela dizia. As nossas palavras nos movem. Agora, ela toca em Jesus, algo que ela não estava preparada ainda acontece, ela estava crendo. Mas ela não tinha experimentado isso ainda. Poder saiu de Jesus e entrou dentro dela. Uma unção fluiu de Jesus para ela e ela ficou curada na hora. Ela percebeu no corpo dela que cessou imediatamente a hemorragia. Ela percebeu uma mudança no corpo dela, ela percebeu algo. E Jesus pergunta a ela, pergunta ao povo, quem me tocou? Imagina. A mulher naquela época não tinha nem voz. Imagina um monte de homem ali querendo tocar em Jesus. Nem os discípulos queriam deixar as crianças chegar perto de Jesus. E Jesus pergunta, quem me curou? E ela, tremendo, atemorizada, mas disse o que aconteceu. Assumiu. Levanta a mão, quem recebeu a cura? Ela levantou a mão. Disse, eu fui curada. Sabe, uma coisa que a gente precisa fazer é testemunhar das boas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Sabe, tivemos aqui no sábado passado, né, um treinamento de evangelismo com o pastor Marcos Eloy. Foi uma bênção. O pastor Marcos Eloy compartilhou da palavra, da experiência dele nessa área. E é importante mesmo que a gente seja treinado. Mas sabe, se você já começar a testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, e sabe, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida diariamente. A bondade dEle, como a nossa vida mudou,
O Anderson Noel estava ministrando ontem aqui, pregando e falando para as crianças, para os pré-adolescentes, na verdade, no culto Geração Hope, e foi uma excelente palavra. Ele estava compartilhando de como vimos já coisas mudarem. Márcia falou também a mesma coisa. As crianças viram na nossa vida mudanças. Meus filhos viram a gente numa casinha pequenininha, de um quarto só, confessando a palavra, declarando, e agora a gente dentro de um apartamento com 3 quartos. Eles viram como a palavra funciona. Eles viram que fé funciona. Sabe, os nossos filhos estão crescendo sabendo que a palavra funciona, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Eles sabem também quanto a gente ganha. E sabem que só poderia ter sido Deus. Deus é real. Deus é vivo. Ele cuida de nós. Não é brincadeira não, a gente não está brincando de ser crente não. Sabe, pessoas tentaram me convencer quando eu me converti, que agora eu ia ver o que era bom para tosse. Agora que você é crente, você vai ver. Sabe, é como se a vida com Deus fosse pior do que a vida sem Deus. Não é. A vida com Deus é infinitamente melhor do que a vida sem Deus. A vida com Deus é uma vida maravilhosa. Eu não estou falando de uma vida religiosa, estou falando de uma vida com Deus. Estou falando de viver uma vida em novidade de vida. Eu não estou falando de mudar de religião. Sim, antes eu tinha uma outra religião, agora eu sou evangélico. Eu não estou falando de mudar de religião. Mudar de religião não é a mesma coisa que mudança de vida. Talvez seja uma mudança de guarda-roupa, mas não de vida. Mudança de vida é nascer de novo. Quando você nasce de novo, a vida de Deus vem para dentro de você. A natureza de Deus vem para dentro de você. Você muda a sua natureza. Novo nascimento. Eu estou falando de novo nascimento. Uma vez que mudamos de vida, as coisas começaram a mudar. A vida com Deus é infinitamente melhor. A vida com Deus é maravilhosa. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei se você já foi vendedor, se você vendia algum produto, você já teve essa oportunidade de vender algum produto ou de participar de algum treinamento de técnicas de venda, ou de alguma empresa que comercializasse alguma coisa, se você trabalha, mesmo não sendo um vendedor, mas trabalhando em alguma empresa que comercializava produtos. Sabe, uma das preocupações que os donos de empresa ou pessoas que trabalham com vendas têm é fazer com que os seus funcionários e vendedores acreditem no produto. Tem que acreditar no produto. Tem que considerar que o produto é bom. Porque se você não acredita que o produto é bom, como você vai passar essa empolgação para a pessoa comprar o produto? Tem muito crente que não acredita na vida verdadeira que tem por dentro. Não tem desfrutado do melhor de Deus, não tem comido do melhor dessa terra, porque não conhece a palavra, porque está vivendo uma vida religiosa. Mudou de religião, mas não mudou de vida. Não conhece a bondade de Deus, não conhece o caráter de Deus, não conhece Deus como pai. Sabe, é como aquele irmão do filho pródigo, que estava dentro de casa, que tinha direito a todas as coisas do pai, mas estava frustrado, desconectado do pai, invejoso, era o irmão mais velho, mas era imaturo. Sabe, muitas vezes a gente está assim, imaturo, gente velha de igreja, sabe, cascudo de igreja, tem tanto tempo já na igreja, mas não conhece o pai. Conhece o regulamento da igreja, conhece o evangeliquez, sabe falar o é só vitória, a paz do Senhor, sabe impostar a voz, sabe todos os trejeitos de crente, sabe como se comportar num culto avivado, sabe fazer a dancinha, sabe tudo de evangélico, mas não sabe viver uma vida com Deus. Sabe desfrutar da bondade de Deus, quando está enfrentando uma situação difícil, você está passando por uma situação difícil como todo mundo passa, mas você sabe que Deus é bom. Amém. Aleluia. Sabe, você está enfrentando um problema financeiro, mas você sabe que em Deus nós somos supridos. Está enfrentando um problema em qualquer área da vida,
Mas você sabe quem é Deus, você conhece Deus, Deus já te ajudou em outras situações, Deus já te levantou em outras situações, Deus já agiu com misericórdia, sabe? A pessoa comete um erro e acha que o erro é o fim da história dela, como se Deus fosse mau e fosse pisar na cabeça dela, agora eu vou te esmagar igual uma barata porque você errou. Não, Deus não é assim. Sabe, isso não é um incentivo ao erro, mas se erramos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo homem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Não é uma proposta, uma vida errada. Essa é a visão da graça infalível. Não, temos uma visão de graça mesmo. Temos graça sobre a nossa vida. Mas por causa da graça, estamos habilitados a viver uma vida correta. A graça nos capacita a acertar. Amém? Graça não é pretexto para erro, mas é uma qualificação para viver uma vida certa, correta. Aleluia! Então a vida com Deus é uma vida incomparavelmente melhor do que uma vida com o diabo. O diabo não presta. O diabo é inimigo até do satanista. O diabo não é bom. Deus é bom. Amém. Em todo o tempo Deus é bom. Amém. Sabe, a Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. A palavra diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor. A palavra diz: aqueles que se achegam a mim, eu de maneira nenhuma os lançarei fora, diz o Senhor dos exércitos. Deus não está jogando ninguém fora. Deus não está desistindo de ninguém. Sabe, Deus, Ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Sabe, você errou, é só confessar o seu pecado, porque você tem um advogado junto ao Pai. E Ele não muda, Ele é bom, sempre bom. Deus é amor, sempre amor. Ele é misericordioso. Deus de infinitas misericórdias. Deus tem misericórdias. As misericórdias, no plural, do Senhor se renovam a cada manhã. Alguém já me disse: sabe por quê as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Eu disse: não. Ele disse: é porque você gasta ela todinha. Tem que se renovar. Acorda pela manhã, já está tudo novo, porque a de ontem você usou tudo. Mas elas se renovam a cada manhã. Então você usou, está acabando o dia, você usou domingo todinho, amanhã de manhã tem mais misericórdia para você. É o nosso Deus de infinitas misericórdias. Amém. Pai de infinitas misericórdias, Deus de toda consolação. Sabe, Deus está do nosso lado. Deus é bom. Ele não está jogando ninguém fora. Não é desculpa para o erro, não é pretexto para erro, mas Ele não está jogando ninguém fora. Nós não devemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Mas se errarmos, porque é só uma possibilidade, porque você vai viver uma vida certa. Mas se no caminho você errar o alvo, você não vai ser jogado fora. Amém. Sabe, pessoas se jogam fora. Deus não joga ninguém fora. Pessoas desistem de si mesmas. Deus não desiste de ninguém. Tanto não desiste que enviou Jesus para salvar a humanidade. Sabe, se você conhece a história, se você lê a sua Bíblia também no Velho Testamento, você vai ver que Deus tinha motivos de sobra para desistir da humanidade. Mas Ele não desistiu e não desistirá. Amém. Porque se Deus, com a humanidade contra Ele, não desistiu da humanidade enviando Jesus, agora nós que somos filhos de Deus, quando erramos, Ele vai desistir de nós? É lógico que não. Amém. Isso não quer dizer que Ele queira que você fique com fralda suja sem trocar a fralda. Ele vai jogar a fralda fora, mas o nenenzinho Ele vai trazer nos seus braços, vai limpar, vai cuidar, botar talquinho. Mas Ele não joga fora, como nós não jogamos fora os nossos filhos. Amém. Quem já sentiu o cheiro de gofada de neném? Olha que fofinho, olha o cheirinho de neném. Tá usando lá aquele, não vou fazer propaganda, não sei que bebê lá, um cheirosinho, ó. Aí ele dá uma gofada. Estragou, azeda.
criança está azeda. Mas não é porque a criança azedou que você vai jogar ela fora. Está estragada, azedou, joga fora. Você não faz isso com o bebê. Você vai lavar ele direitinho, dar um banhozinho, botar de novo lá o perfuminho, talquinho, e vai continuar beijando aquela fofura. Sabe, você é uma fofura de Deus. Meu bilu, que é o fofinho, fofucho de Deus. Sério? Você acha que Deus não vai fazer isso em você no céu, quando você chegar no céu? É porque a gente quer seguir bem aquela coisa religiosa, né? Vinde benditos de meu Pai. Então, não, Deus vai te dar um cheiro. Vai te dar um cheiro quando chegar no céu. Fofinho. Te dá um aperto, um abraço. Você consegue visualizar Jesus, um cara duro, mal-humorado, dando bronca em todo mundo? E João, um dos seus discípulos, disse que a Bíblia diz que ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Ninguém consegue reclinar a cabeça no peito de alguém carrancudo, mal-humorado, chato. Você consegue imaginar isso? Cara duro lá, bruto lá, que dá fora, empatada em todo mundo. Deixa eu botar a cabeça no seu peito. Vai ganhar um fora. Jesus não era assim. Porque Deus não é assim. Amém. Nós somos filhos amados. A Bíblia diz, vede com que grande amor Ele tem nos amado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato o somos. Somos filhos de Deus. Filhos amados. Filhos benditos. Filhos queridos. Filhos que Deus tem prazer em estar junto. Tem tanto prazer em estar junto de nós que veio habitar em nós. Sabe, somos filhos de Deus. Então, veja, estamos vivendo dias trabalhosos ou tempos difíceis. Mas Deus é conosco. A gente não está sozinho. E nem é só Deus é conosco. O nosso Pai, o Abba Pai, está conosco. O Pai que faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa. Está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, ele não nos deixa só. Amém? Então veja, essa mulher, numa antiga aliança, foi favorecida pela oportunidade que ela teve de Jesus estar passando pela cidade dela e ela ter podido tocar nas vestes dele. Agora, nós estamos numa aliança baseada em melhores e superiores promessas, não precisamos disputar com multidão, não precisamos apenas nos contentar com tocar nas vestes dele, temos ele habitando em nós. Você não tem que esperar até que Jesus passe pela sua cidade, ele mora em você. Você é a casa de Deus, templo do Espírito Santo. Isso é nova aliança. Você não tem que esperar a oportunidade de que o avivamento, quando chegar, o avivamento está dentro de você. É por isso que nós temos que ser fervorosos de espírito. Sabe por que o avivamento não chegou em muitos lugares? Porque tem muito crente que não está vivendo uma vida avivada. A culpa não é porque Deus vai esperar um dia todas as denominações darem as mãos e cantarem uma musiquinha junto. O avivamento não vai vir quando acontecer isso. O avivamento já veio. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, começou o avivamento. Não vai acontecer, já aconteceu. É por isso que a gente tem que se afoguear. É por isso que a gente tem que ser fervoroso de espírito. Sabe, está esperando o avivamento chegar quando o avivamento está dentro de você. Se avive. Pastor, por que eu me sinto tão frio? Porque você está andando por sentimento. Não tem que ter uma música bonita para eu me avivar. Não tem que ter uma pregação do fogo para eu me avivar. O que eu precisava para viver uma vida avivada, eu já recebi. O Espírito Santo em mim. Não preciso de mais nada. Você não precisa de nada além do Espírito Santo. Você só precisa decidir agora viver uma vida avivada. Você está na nova aliança. Não precisa começar a vir uma cruzada. A cruzada evangelística é para alcançar aquele que não tem Jesus. Você já tem. Sabe, às vezes a gente fica precisando de uma cruzada para ver. Preciso ver os paralíticos andar. Você não precisa ver. Você é do que crê sem ver.
Quem precisa de sinal é o ímpio. O crente precisa crer. Que bom se tiver essas cruzadas. Que bom se a gente conseguir fazer um grande evento aqui na cidade de Mesquita, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma cruzada para multidões de não crentes. Não é cruzada para crente. Amém. É como o vagão evangelístico do trem, que só tem crente, cantando o hino da harpa. E dizendo que deve usar e não deve usar. Pregando usos e costumes. Não é esse o propósito. Nós temos que viver uma vida avivada. Sabe, não fica esperando a multidão. Olha, agora tem uma multidão. Agora tem uma igreja que começou na cidade. Naquela igreja tem uma campanha de 21 dias. Você não precisa ir para campanha nenhuma. Você não está na velha aliança. A resposta de oração não vai demorar 21 dias para chegar mais. Porque você não está esperando a resposta do céu. O céu está dentro de você. O reino de Deus é chegado e está em nós. Mas quando Deus mandar Miguel, vai vir de lá com a resposta. Você pensa que tem concessionária no céu, que o carro vai vir do céu. A casa vai ser construída no céu. A do céu está garantida. Fica tranquilo. Você não vai receber resposta de lá. É porque a gente conhece a palavra, mas parece que a gente não conhece. Porque a gente está esperando uma resposta do céu, e o céu está esperando uma resposta nossa. É por isso que Jesus disse, você é crente, aqui na terra, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Você está esperando a resposta no céu, e o céu está esperando a resposta sua. A gente faz acontecer aqui. Deus envia, e Deus diz, eu já te dei autoridade. Já te dei tudo que você precisa. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos que o céu está desfrutando agora. Você tem que viver céu na terra. Céu na terra não é só para cantar. É para viver. Amém. Viver céu na terra. Sabe quando a gente fala de céu e quando a gente lembra da oração que Jesus ensinou? Parte dessa oração que estava na antiga aliança e não na nova. Porque parte dessa oração diz, por exemplo, Jesus disse, vocês vão pedir, venha a nós o teu reino. O reino já chegou, a gente está na nova aliança, a gente não precisa mais pedir que o reino venha, porque ele já veio e já está em nós. Então a gente não pede que o reino venha, a gente não canta que venha o reino. A gente vive reino. A gente manifesta o reino. Amém. Mas Jesus também ensinou, e ele disse que deveríamos orar e dizer, seja feita aqui na terra a sua vontade como ela é feita nos céus. Sabe, quando a gente não tem uma consciência de que o céu está em nós, de que em Cristo Jesus todas as coisas se convirgem, céu e terra se tornaram um em Jesus, se encontraram, e Jesus veio habitar em nós. Não tem mais distância do céu e da terra. É por isso que o que eu ligo na terra é ligado no céu. Não tem essa distância. Não tem essa distância. Mas o Deus que está no céu, Ele está em nós. Não tem essa distância. Se eu tiver essa consciência, acabou a inconstância na minha vida. Porque as pessoas são inconstantes, porque não têm consciência de céu na terra. Não tem consciência de que Ele de verdade habita em nós. Aquele que não muda habita em nós. Aquele que não muda habita em nós, Ele não muda. Aleluia. Sabe, Deus tem coisas tão grandes para fazer na nossa vida. E eu vou lhe dizer uma das coisas que é a minha frustração. Quando o ofício do apóstolo está em operação na minha vida, a minha frustração é ver pessoas com grande potencial desperdiçando seu potencial. Pessoas com chamado nunca entrando no chamado. E coisas que já eram para ter acontecido levando mais tempo do que deveria por falta de posicionamento.
Eu não sei se você já leu, mas na Bíblia diz lá em Tiago, que o inconstante não vai alcançar coisa alguma. O inconstante é como se ele estivesse numa roda gigante. Ele tem uma sensação de crescimento, tem uma sensação de progresso, mas aí a roda dá mais uma volta e ele volta para baixo. E os anos vão passando, os anos vão passando, os anos vão passando, os anos vão passando, e a gente se reencontra lá na frente, e as coisas não mudaram. Não mudaram. Porque a gente fala, porque já falaram, e porque ficar bonito repetir. Que nenhum tempo de preparação é tempo perdido. A gente repete, mas a gente não vive isso. A gente quer as coisas imediatas. E essa é a minha frustração. Ver pessoas no trilho, dando um passo para o lado e saindo do trilho. A sensação de que agora vai, e aí a gente vê que não foi. Mas a gente não pode fazer nada além de pregar a palavra. E de interceder. Porque tem coisas que são responsabilidades de cada um de nós. O chamado quem dá é Deus, agora Deus já deu o chamado. O resto é com você. Porque quem presta contas a Deus somos nós. Deus confiou um chamado a você desde o ventre da sua mãe. Você tem um chamado. Agora veja, você já está no céu. É porque o senhor não conhece a Baixada Fluminense. Conheço, você está no céu. Mas o céu não é um lindo lugar? É um lindo lugar dentro de você. O reino de Deus está em você. O reino de Deus. Eu não estou anulando o céu. Veja, eu não estou dizendo que não existe o céu, que não existem as ruas de ouro. Eu não estou dizendo nada disso. Mas o reino de Deus já é chegado. E está em vós. Jesus disse, diga para as pessoas, o reino é chegado. Aleluia! Amém. O céu está na terra. Por que é que o céu está na terra? Porque a igreja está na terra. As chaves dos céus estão nas mãos da igreja, do corpo de Cristo. Não é o apóstolo Pedro que está no céu, cheio de chave na cintura, com aquele monte de chaveiro. Não. A igreja tem as chaves. As chaves dos céus estão nas nossas mãos. A gente tem o poder de ligar na terra e a gente tem o respaldo dos céus. A gente tem o poder de desligar na terra e a gente tem o respaldo dos céus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Acho que já foi o suficiente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que você precisa e o que você tem como desafio. Eu vou lhe dizer. O que você ligar aqui na terra, será ligado nos céus. Jesus ensinou e disse, se dois dentre vós concordarem em oração a respeito de qualquer assunto, será feito pelo meu Pai. Amém. Sabe, qualquer condição e situação pode mudar. Eu não estou falando de você mudar pessoas. Você não pode mudar ninguém além de você. Não estou dizendo isso. Então eu estou crendo para o meu cônjuge mudar. Eu estou crendo para o meu patrão mudar. Você crê para você mudar. E muito provavelmente a sua mudança pode provocar a mudança de alguém. Pode. Não necessariamente vai. Se você quer saber direitinho sobre isso, leia 1 Coríntios capítulo 7. Seu posicionamento pode mudar alguém. Seu proceder santo pode mudar alguém. Pode mudar. Mas não necessariamente vai mudar.
E se não mudar, você está livre. Mas qualquer outra situação pode mudar. Qualquer condição pode mudar. A gente tem que ficar mais firme no falar a mesma coisa. Nos manter firmes no falar as mesmas coisas. Manter firme a confissão da nossa esperança, crendo que aquele que fez a promessa também é fiel. Fiel para cumpri-las. Se você diz e agradece por suas contas pagas, se mantenha falando as mesmas coisas, mesmo quando o quadro parece piorar. Porque o quadro, melhor ou pior, é temporal. Se mantenha falando as mesmas coisas. As mesmas coisas. Falando as mesmas coisas. Obrigado por minhas contas pagas. Obrigado por uma vida de excelência, de prosperidade. Obrigado por alvos alcançados. Obrigado, Pai, por uma mudança drástica na minha situação financeira. Oh, aleluia. Obrigado pelo meu ministério se cumprindo. E esse tempo de qualificação, eu sendo aprovado. Obrigado por graça para fazer os ajustes necessários que eu preciso fazer enquanto eu ainda estou desejando o ministério. Mas o ministério vai se cumprir, vai acontecer, vai acontecer. O Senhor me chamou para o ministério do profeta, vai acontecer. Me chamou para o ministério do apóstolo, vai acontecer. Me chamou para o ministério do pastor, vai acontecer. Me chamou para o ministério do evangelista, vai acontecer. Me chamou para o ministério do mestre, vai acontecer. Obrigado, Pai. Agora eu preciso de graça que está disponível para fazer os ajustes. Pai, o Senhor é aquele que em Jesus começou a boa obra e ela será completada. Obrigado por favor e graça e vai fazendo os ajustes. Sabedoria para lidar com isso, sabedoria para lidar com aquilo, a sabedoria vem e você vai fazendo os ajustes que vão te qualificar para o ministério e vão te qualificar para se manter no ministério. Porque a qualificação não é só para entrar. Você se qualifica para entrar, mas se qualifica enquanto está dentro para permanecer. Ajuste sendo feito, graça disponível. Oh, aleluia! Pai, eu tenho um chamado claro no meu coração, mas eu tenho uma fraqueza nessa área. Aí a Bíblia diz que se nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos assiste nas nossas impossibilidades de produzir resultados. Nos assiste ou nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Tem o chamado, consciência do chamado, mas tem uma fraqueza. Começa a avançar, aí a montanha-russa dá mais uma volta. Então o que eu faço, pastor? Ora em línguas. Ora muito em línguas. Se posiciona e ora em línguas. Oh, aleluia. 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 Tiago disse que o inconstante não vai alcançar coisa alguma. O homem de ânimo dobre não vai alcançar coisa alguma, porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de ânimo dobre, ele é inconstante, ele não será, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Todos. Essa é uma área de fraqueza. Que demanda muito tempo de oração em línguas, muito tempo se enchendo na palavra, até que alcance constância, estabilidade. Porque qualquer
decisão tomada por um homem de ânimo dobre, qualquer que seja a decisão, ele será inconstante em todos os seus caminhos. E o Espírito Santo disse: não pense tal homem que alcançará alguma coisa. A roda gigante vai ficando dando volta. Vai chegar lá em cima, vai ter uma visão. Uau, que visão! E aí vai perdendo a visão, perdendo a visão, perdendo a visão, perdendo a visão e volta lá para baixo novamente. Aí vem um pregador de fora, impõe a mão, profetiza. Aí ele vai subindo, 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 subindo. Uau, a visão está ampliando, a visão está ampliando, a visão está ampliando. Chega no cume da montanha russa, ou perdão, da roda gigante. A visão é maravilhosa e volta novamente, começa a descer, até o próximo evento. Até o próximo culto. E sabe, se a gente não ficar atento, ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano, essa é a história da nossa vida. De culto em culto, de eventos em eventos, a cada profeta ou a cada conferência profética, a gente fica um pouquinho animado. A gente toma decisões e faz projetos, planeja. E aí o profeta vai embora. E aí a gente tem que lidar com a realidade. Não que o profeta não tenha sido usado por Deus. Mas o profeta dá um panorama. Uma visão macro. Mas o dia a dia é a gente que vive. Aí os ajustes tem que ser constante, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Firmes e constantes, firmes e inabaláveis, firmes e constantes, firmes e inabaláveis. É isso que a palavra diz. 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo teve vários desafios ao longo da sua vida, vários desafios, várias perseguições, e ele relata as grandes dificuldades que ele enfrentou na vida. Perseguições, enviados de Satanás para perseguir ele, teve a vida ameaçada, foi apedrejado, açoitado, preso, sofreu naufrágio, foi mordido por uma serpente, passou fome, frio, nudez, uma série de problemas. Mas todas as vezes que você olha na Bíblia para a vida do apóstolo Paulo, você vê ele firme e constante, sempre abundante, firme e constante, seguia fazendo as mesmas coisas que Deus falou com ele, permaneceu firme, até que em Atos, no capítulo 13, na igreja de Antioquia, houve uma outra direção. Separai Paulo e Barnabé para o ministério que eu os tenho chamado. Até ali firme, só debaixo de uma direção clara, que todos ao redor de Paulo sabiam que era a direção de Deus. Ele tinha um chamado dentro dele para ser apóstolo, mas nunca queimou etapa. Nunca disse, eu não sou profeta, eu sou apóstolo. Ele ficou na dele, até que o Espírito Santo disse. E aí a igreja o enviou, aí ele foi. Firme e constante. Cada um de nós somos referencial. Cada um de nós somos uma referência para alguém. O problema é que quando muitas vezes a pessoa procura um referencial, aquele referencial não está mais no mesmo lugar. É como se você desse uma informação para alguém e dissesse, olha, você anda 5 quilômetros, você vai avistar uma placa, uma árvore, uma pedra pintada de branco. Quando você chegar naquela pedra pintada de branco, vire à direita, a primeira direita. E aí alguém tira aquela pedra daquele lugar. E a pessoa anda 5, 6, 7 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros, e não chega a nenhuma pedra.
Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Aleluia. Se você tem alguma enfermidade ou dor, coloque a mão sobre a parte do seu corpo que está enferma ou com dor. Qualquer que seja a parte do seu corpo, ou coloque a mão no coração. Se você está sentindo uma agonia, uma angústia, uma coisa que está roubando seu sono, roubando a sua paz, coloque a mão sobre o seu coração. É um negócio que você não sabe explicar, tá me agoniando, tá roubando minha paz, eu não consigo mais dormir, não consigo mais me alegrar. Só coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, sua bondade nos alcançou, e Jesus Cristo na cruz do Calvário carregou com todas as nossas enfermidades e dores, e pelas suas chagas nós já fomos sarados. Por isso te damos graças, Pai, e eu oro para que cada filho e filha que está aqui e que está enfermo com alguma doença, com alguma dor, receba a cura agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, doença e dor eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo peso, sobrecarga desnecessária, saia em nome de Jesus. Toda angústia, aperreio, agonia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não vai roubar o sono mais. Você não vai roubar a paz mais. Em nome de Jesus. Livre desse peso agora. Livre desse peso dos ombros agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Suave e leve. Em nome de Jesus. Respirando, refrigério. Refrigério sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se mantenha de pé mais um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. O apóstolo Paulo tem uma revelação e compartilha uma revelação com a igreja de Corinto e com a igreja do Senhor Jesus. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Hoje, quando comermos, participarmos da ceia do Senhor e comermos do pão e bebermos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós estamos dizendo: ele morreu por nós. Ele morreu no nosso lugar. Mas nós estamos anunciando também que ele vem. Porque a gente vai fazer esse memorial até que ele venha. Então a gente sabe que ele vem. Oh, aleluia. Certamente ele vem. Aleluia. O versículo 27 diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, diga indignamente, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem, a mulher também, a si mesmo. Quem é que examina a sua vida? Diga: eu. Você se examina, não é diácono, não é pastor, não é o conselho da igreja, não é o corpo diaconal, não é o presbitério, não é o líder de departamento. Você examina a sua vida. Sabe, e ele aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não está tratando de pequenos erros, ele está falando sobre discernimento de corpo. Ou seja, está falando que a gente precisa avaliar se a gente está andando em amor com o nosso irmão. É isso que se avalia no dia da ceia. Eu estou andando em amor. Eu estou sendo correto com meu irmão. Eu estou falando coisas boas sobre a vida dele. Eu estou agindo como posso agir para ajudá-lo. São essas coisas que são avaliadas no dia da ceia. Amém? Não é se você viu novela: ai meu Deus, eu vi novela agora. Não, não é nada disso. Você avalia se você está andando em amor. Estou andando em amor.
estou ajudando meu irmão, eu tenho feito o máximo que eu posso fazer para ajudar ele. É isso que se discerne na ceia. Sabe, pessoas vêm no dia de ceia e querem pedir perdão pela mentira que contaram, pelo que viu na internet, mas não tratam do andar em amor. E é isso que a gente tem que tratar. Eu pedi perdão ao Senhor por uma coisinha que eu vi na internet, por uma situação assim, por uma mentirinha que eu contei, eu dei só 9% de dízimo, e aí a pessoa pede perdão, um monte de coisa que fez, mas não trata do andar em amor. E aí tem muita gente fraca, doente, e muitos que estão morrendo antes do tempo, porque não estão discernindo o corpo. Como dizia o pastor Jabes de Alencar, que era pastor da Assembleia de Deus do Bom Retiro, o cartão de identidade do crente é o amor. A gente tem que andar em amor. Jesus disse que as pessoas de fora vão conhecer que Ele habita em nós quando andarmos em amor uns com os outros. Então o dia de ceia é o dia de avaliar essas coisas. Pastor, então já que o senhor está falando, eu lembro que eu falei mal do meu irmão, da minha irmã, dos 15 irmãos da igreja, mais os 35 da outra igreja que eu saí de lá. Pede perdão a Deus. Sabe quanto tempo Deus leva para perdoar a gente? Ele já perdoou. A questão é a gente receber o perdão. É reconhecer que não é o caminho que a gente deve andar. E só recebe o perdão que já foi providenciado na cruz. Amém. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então nós vamos cear hoje. A Bíblia diz que se eu tiver cometido algum pecado, eu devo confessar o meu pecado a Deus e comer do pão e beber do cálice. Não é esperar, não, puxa vida, esse mês eu não estou pronto porque eu errei, eu vou esperar o próximo mês. Não, você já toma uma atitude de fé. Eu errei, me arrependo e vou comer do pão e beber do cálice. A palavra diz isso, coma do pão e beba do cálice. Porque você está dizendo, eu errei, mas já não vou errar de novo. Já decido tratar disso agora. Se você... Eu quero falar isso, mas quero falar isso com muito cuidado. Porque, por exemplo, se você errou contra alguém, e essa pessoa, você tem acesso a ela, está aqui, por exemplo, na igreja, você pode procurar essa pessoa e pedir perdão a ela. Agora veja, se é uma coisa da sua cabeça que a pessoa nem sabe o que ela fez contra você, não crie mais problema. Então, só se arrependa, peça perdão a Deus e pronto, deixa para lá. Que aí você vai falar, olha, eu queria que você te pedir perdão, porque eu fiquei com raiva de você, porque você me olhou de cara feia. A pessoa vai dizer, meu Deus, nem estava de cara feia. Um dia que eu até fiz um tratamento para ver se... Sabe, trata com Deus. E ande em amor. Vamos andar em amor, gente. A vida é fácil de se viver. Tanta coisa, tanto desafio tem, mas a gente tem Deus. Não fica inventando problema, não. Vamos viver uma vida suave, vamos viver uma vida tranquila. Então nós vamos participar da ceia, os diáconos vão distribuir os elementos e você vai receber. Nós vamos adorar o Senhor e vamos esperar uns pelos outros para participarmos da ceia. Não pega e come logo de uma vez, nem bebe, espera um pouco. Vamos orar e os diáconos vão servir vocês. Pastor, eu não sou batizado nas águas agora, eu posso participar da ceia? Lógico que pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu também não sou batizado no Espírito Santo. Eu posso? Pode, claro, você nasceu de novo. Só tem que ser filho. Alguém uma vez me perguntou, mas e se o ímpio participar da ceia? Nesse contexto que a gente tem, né? De servir o cálicezinho e o pãozinho. Não mata nem a fome. Quem tem que discernir, quem tem que ter a atitude de andar em amor e discernir o corpo é o crente.
É o crente que não discerne o corpo que é julgado. O ímpio, gente, nem sabe o que é isso. Vai pegar um cálicezinho achando que é cachaça e não é. É suco de uva. Amém. Pai, te damos graças, recebemos com alegria esses elementos, Pai, e vamos participar da ceia em memória do Senhor. Te damos graças pelo pão que foi partido por nós, seu corpo que foi moído, partido, que sofreu por nós, a nossa cura estava em cada ferida que foi provocada no seu corpo, Senhor. E esse pão simboliza a nossa cura. E esse cálice representa a nova aliança no seu sangue, uma aliança que é baseada em melhores e superiores promessas. O teu sangue que nos purifica de todo pecado, que está diante do Pai Celestial, no Santo dos Santos nos céus. E é através desse sangue que o Senhor nos vê. Te damos graças, Pai. Te damos graças. Trazemos à nossa memória o teu sacrifício por nós, Jesus. Trazemos à nossa memória que você morreu por nós, Jesus. Mas participamos dessa ceia, cantando Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Sua vida em meu ser e trouxe vida aos ossos secos. Eu sei que vivo estás, me chamas como um dos teus. Tu vives em meu coração. Eu sei que vivo está, voltando está. Me chamas como um dos teus. Tu vives em meu coração. Eu sei que vivo estás, voltando estás, voltando estás, voltando estás. Todos saberão, Cristo vivo está, vivo está. Nós proclamaremos, Cristo vivo está, vivo está. Alcançado e oprimido, alegre-se no Senhor. Eu sei que vivo estás, aquele que não tem um lar. Levante-se, ele é o seu lugar. Eu sei que vivo estás, voltando estás, voltando estás, voltando estás. Todos saberão, Cristo vivo está, vivo está. Nós proclamaremos, Cristo vivo
Amor assim não há, pode cantar. O túmulo vazio está incomparável. Amor assim não há, pode cantar. O túmulo vazio está incomparável. Amor assim não há. Aleluia. Antes de encerrarmos, sai do seu lugar e troque o cálice por pelo menos umas 3 pessoas e diga: eu sou um contigo. Somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Todos saberão, Cristo vivo está, vivo está. Nós proclamaremos, Cristo vivo está, vivo está. Aleluia. Você pode comer do pão, beber do cálice em memória do Senhor. Aleluia. Senta um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Vá e ensine fé ao meu povo. Este foi o mandado de Deus dado ao reverendo Kenneth Hagin, um revolucionário. Fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema na década de 1970 e afetou a vida de muitos homens e mulheres ensinando a palavra de Deus como ela é, de forma prática e aplicável ao dia a dia dos cristãos. Nos Estados Unidos, o Rema tem alargado as suas tendas por todo o mundo, fazendo discípulos do Senhor em todas as nações. Hoje, são 51 países com ao menos uma unidade da escola. Nações que já foram muito abaladas têm tido a história do seu povo transformada, como Haiti, Myanmar, Samoa e Vanuatu. O continente africano não é mais o mesmo. Já são 6 unidades trazendo avivamento para multidões em Angola, Quênia, Egito, Gana, os crentes e despertado neles o chamado de Deus. E o que falar das Américas? No norte, o Canadá tem sido aquecido pelo fervor espiritual dos homens e mulheres de Deus. No México, o amor de Deus tem feito cada vez mais a diferença. Na América do Sul, já há algumas décadas, os hispânicos estão descobrindo quem são, o que têm e o que podem em Cristo através do Rema na Colômbia. No Peru, e mais recentemente na Bolívia, na Argentina e no Chile.
No Brasil, os missionários Bud e Jen Wright trouxeram a palavra da fé e iniciaram um centro de treinamento bíblico ainda na década de 80. Hoje é o país com mais unidades do Rema. Em todo o mundo, já são mais de 60 mil graduados. Grande parte pastores, missionários e ministros do Evangelho que descobriram que tempo de preparação não é tempo perdido. Eles aceitaram para si a visão celestial compartilhada com o irmão Reagan e por isso estão indo por todos os cantos desta terra, anunciando a palavra da fé para todos os povos, tribos e línguas e nações. Aleluia! Que bênção! Você pode desejar essa escola com a gente? A gente tem desejado essa escola aqui na cidade. E vai chegar. Amém. Vai chegar. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar por isso. E que a partir, eu sei que tem um grupo aqui já crendo e confessando, mas a gente está crendo para essa escola chegar na nossa cidade. E cada dia que passa essa realidade, ela é mais forte. Deus tem feito conexões divinas para que isso aconteça, tem favorecido a gente e vai acontecer. Então, deseja com a gente, fale a mesma coisa que a gente, e a gente vai ver muitos professores do Rema sendo levantados aqui. Amém, gente? Que vão ensinar aqui nessa escola e vão ensinar por todo o mundo. Vocês já viram que tem escola em tudo quanto é lugar, né? Vão ensinar fora do Brasil também. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, te louvamos. Te damos graças, Pai. Desejamos o Rema na nossa cidade, Pai. Desejamos o Rema na Baixada Fluminense. Desejamos essa escola chegando aqui e pessoas sendo alcançadas pela palavra da fé, sendo preparadas, sendo levantadas, encontrando o propósito, encontrando o chamado, sendo equipadas para serem enviadas, Pai. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, por cada aluno do Rema que já está tendo o coração preparado para estudar aqui nessa cidade. Obrigado, Pai, por cada professor que vai ensinar aqui nessa cidade. Obrigado por todas as coisas funcionando, pela estrutura, por toda a preparação, pelo projeto sendo aprovado. Tudo dando certo para que o seu nome, Pai, seja glorificado. Te damos graças, Pai. Fazemos parte dessa visão e sabemos que o maior interessado em que o Rema seja plantado em Mesquita é o Senhor. Aleluia. Nós te damos graças por isso. Em nome de Jesus. Amém. Rema Mesquita 2019. Aleluia. A gente está inaugurando um tempo onde a gente vai criar mesmo uma estrutura. Em junho de 2018, a gente tem que apresentar o projeto para o Ministério. Então, deseja com a gente, creia com a gente e já faz a sua pré-matrícula para 2019. Amém. Glória a Deus. Senta um pouquinho. Graça e paz, boa noite. Nós vamos falar a respeito de dízimos e ofertas. Amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 1. Lucas 1, a partir do versículo 1. Eu estou com uma versão aqui que é a amplificada. Tá? Diz assim: como é bem conhecido... Amém? Posso ler? Como é bem conhecido, muitos têm se comprometido a colocar em ordem e a elaborar uma completa narrativa dos atos certamente estabelecidos que foram realizados e cumpridos dentro e entre nós, exatamente como eles nos foram transmitidas por aqueles que desde o oficial começo do ministério de Jesus foram testemunhas oculares e ministros da palavra, da doutrina concernente às realizações através de Cristo, da salvação no reino de Deus.
pareceu bom e desejável a mim. Então eu determinei também, após ter buscado diligentemente e seguido todas as coisas bem de perto, e traçado cautelosamente o curso desde o maior até o menor detalhe, desde o início, para contar a você de maneira ordenada, excelentíssimo Teófilo. O meu propósito é que você possa saber a inteira verdade e entender com certeza e segurança contra erros no que se conta da doutrina da fé, da qual você tem sido informado e na qual você tem sido instruído. Essa é uma versão da Bíblia amplificada. Me chamou muito a atenção esse trecho que ele diz que o meu propósito é que você possa saber a inteira verdade. A palavra, ele diz no versículo anterior que ele buscou todas as informações de maneira diligente. Ele se dedicou, ele foi atrás das informações, ele conversou com as pessoas, ele conversou com os discípulos, pessoas que viram o que Jesus fez, para poder contar a história, para poder dizer exatamente o que foi que aconteceu, para poder mostrar qual é a doutrina, o que Jesus ensinou, o que ele fez e ensinou. Amém? E ele diz, então você vai saber a inteira verdade e entender com certeza e segurança contra erros. Então a palavra é segurança para a gente. A palavra vai dizer exatamente aquilo que a gente deve fazer a respeito de todos os assuntos que a vida diz, né? Que vivemos, a respeito de todos os assuntos da vida. Amém? A palavra vai nos dar segurança a respeito disso. Vamos poder viver tudo que a gente precisa viver, fazer tudo que a gente precisa viver, seguros na palavra. A palavra é a nossa segurança, é o nosso porto seguro. Amém? A respeito de tudo. Agora vá comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então nós sabemos que a palavra é a verdade. João 17 diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós sabemos que a palavra é a verdade eterna e que ela foi preparada, a Bíblia foi escrita para que nós conhecêssemos a verdade. Aleluia, essa verdade chegou para nós aqui. Amém? Nós temos a palavra revelada, nós temos a palavra. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Guarda só um momentinho aqui que saiu. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez, olha para cá, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Amém? Quando ele fez isso, ele tirou de nós, ele arrancou das nossas vidas a maldição da lei. Ou seja, a morte espiritual, agora nós somos conectados direto ao Pai, nós temos acesso direto ao Pai por Cristo Jesus. Amém? Nós fomos sarados, Jesus já levou as doenças, as enfermidades, as dores. Nós somos sarados, nós temos saúde divina, nós temos direito à saúde divina. Amém? E outra, nós somos prósperos. Amém? Você é próspero, você é abençoado, você é o alvo das bênçãos que Deus preparou. Amém? Essas bênçãos estão indo atrás de você e vão te alcançar. Amém? Então, ele se fez maldito para que você fosse abençoado, para que você fosse próspero, para que você fosse curado, para que você fosse salvo. Amém? Ele pagou o preço por isso. E para finalizar, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Amém? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos em todas as coisas. Amém? Ele se fez pobre para que você fosse rico. Então você é rico. Amém? É isso, meu irmão. Levanta aí, pega sua... Quem ainda não pegou o envelope, levanta a sua mão. A diaconisa vai levar para você. Fique de pé. Nós vamos orar. Amém? Você foi feito próspero, irmão. Essa palavra, ela traz esse conhecimento para a gente. Esse conhecimento maravilhoso. Assim, prepara a comunhão de bens também para você trazer.
Agradecer aos universitários aqui que estão sempre alertas. Amém? Então prepara a sua comunhão de bens. Levanta a sua oferta. Amém? Nós temos crescido nisso, nós vamos crescer muito nisso. Amém? Nós somos uma igreja generosa. Amém? Temos aprendido uma palavra que tem levantado a gente por dentro e nos animado a viver uma vida... Somos uma bênção. Amém? A gente faz aquilo que Deus pediu para Abraão. Ser tu uma bênção. Nós somos uma bênção. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Obrigado por toda a tua instrução. A tua palavra é segurança para nós. Pai, nós estamos firmes na tua palavra, convictos na tua palavra. Obrigado, Pai, porque o rema já está chegando, o rema já é uma realidade para nós já cremos, nós já estamos comemorando, celebrando isso, nós fazemos parte dessa visão, Pai. Nós estamos ofertando, nós estamos trazendo aqui nossas comunhões de bem, porque nós cremos na visão aqui dessa igreja, a visão que o Senhor estabeleceu para nós. Obrigado, Pai, o Senhor nos deu a honra de fazermos parte do seu plano para esse tempo aqui em Mesquita. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque esse dinheiro não sai das nossas vidas, é uma semente. É uma semente, Pai, e nós sabemos que o Senhor vai fazer com que ela chegue a nós no tempo certo, vai chegar para nós as bênçãos, porque nós estamos sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por toda a provisão. Obrigado porque na nossa casa não falta, nós somos supridos em todas as coisas. O Senhor é a nossa fonte. E nós temos tudo que precisamos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta, pode trazer sua comunhão de bens. A gente já está terminando, nós vamos dar só alguns avisos. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui o nosso café da comunhão. Tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso, então convide pessoas, faça parte, fique por dentro do que está acontecendo aqui. Amém? Vai ser maravilhoso, então se prepare para isso. No próximo domingo, às 9 horas da manhã. Nós estamos nos preparando também para os dias 14 e 15 de novembro, os próximos dias 14 e 15, para receber o professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, o professor Marcelo Saraiva, também mestre da palavra, uma benção, já esteve aqui com a gente. Ele vai estar aqui com a gente nos dias 14 e 15, às 20 horas. Nos 2 dias o evento vai acontecer às 20 horas. Amém? Também convide pessoas, esteja por dentro do que está acontecendo, vamos divulgar no Facebook, na internet, vamos espalhar pelo WhatsApp, vamos convidar mesmo pessoas para que elas venham conhecer essa palavra e receber da unção que está na vida desse grande homem de Deus. Amém, pessoal? É isso, mais algum aviso? Não? Vamos orar para a gente finalizar. Temos um visitante. Temos uma visitante ali. Como é o nome da irmã? Adriana? Xará, olha só. Dá um abraço na irmã. As mulheres aí, deem um abraço nela. Seja muito bem-vinda, irmã. Uma honra receber você aqui, viu? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Agradecemos, Pai, porque nós fomos acrescentados pelo Senhor. Recebemos instruções maravilhosas para a nossa vida diária. O Senhor tem nos ensinado a viver. É uma palavra simples, mas uma palavra cheia de sabedoria, cheia de vida, que tem nos colocado no trilho certo para viver a tua palavra. Obrigado pela tua instrução, pela ministração do teu Espírito ao nosso coração, nos ensinando a respeito de todas as coisas. Obrigado, Pai, porque nós vamos voltar para nossas casas guardados e protegidos no Senhor. Nós estamos debaixo das tuas asas. O Senhor é a nossa fortaleza, a tua palavra é escudo e proteção nas nossas vidas. Pai, nós vamos guardados, protegidos no Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia e por essa semana maravilhosa que está começando, em nome de Jesus. Vá em paz, dê um abraço nos 5.000 membros.
Seja abençoado na prática da palavra.